Olá, eu sou Daniel Machado, fotógrafo formado em design, pós-graduado em fotografia e mestre em patrimônio cultural e sociedade, onde eu pesquisei, na minha dissertação, o potencial da fotografia como um vetor, uma bússola para a gente conhecer novas culturas, novas narrativas, que muitas vezes acabam ficando às sombras, das mídias tradicionais, acabam não aparecendo tanto assim, e a gente percebe, quem trabalha com fotografia sabe, e quando a gente se aprofunda um pouco mais ainda nesse campo de pesquisa, a gente percebe o quanto que a fotografia pode trazer, evidenciar essas narrativas, essas culturas, essas histórias, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui. Eu também sou professor de fotografia na Universidade da região de Joinville, a Univille, atuando tanto no curso superior de fotografia, como em outros cursos também como cinema, publicidade e propaganda. E como fotógrafo, eu trabalho principalmente com fotografias de retratos, moda, publicidade, geralmente fotografias que envolvem pessoas, onde a gente tem na frente da câmera pessoas, e também trabalho profundamente com algumas investigações culturais, alguns projetos onde eu busco, assim como o tema da minha dissertação, eu busco investigar investigar culturas, investigar narrativas que estão ali à sombra. Então, com a fotografia eu busco trazer trazer à tona essas narrativas, essas culturas. Recentemente, sou o papai, o Francisco nasceu há algumas semanas, então vocês vão ouvir aí no fundo um choro inevitável, a mamãe está lá cuidando dele, então a gente está se habituando a essa nova rotina. Então, como a proposta aqui do DigiPix Day é essas palestras feitas em casa pelos próprios fotógrafos, feitas, é um papo tentando se aproximar ao máximo de vocês, de maneira virtual, mas tentando ser algo mais intimista, então vai ser bem de casa aqui. Então é eu falando de maneira improvisada, não tem ninguém atrás da câmera, não tem uma baita iluminação, não tem uma super produção, e vai ter o Francisco lá também, lá no fundinho, também querendo dialogar com vocês aí. Então, voltando a falar ali das investigações culturais, alguns dos meus projetos que eu desenvolvi foram o Joinville de Serra e Mar, onde eu trabalhei aqui de Joinville. Esqueci de falar, eu sou de Joinville, Santa Catarina, então aqui em Joinville a gente tem a maior cidade do estado, tem uma forte cultura industrial, mas também tem riquezas belíssimas na região da Serra. Eu acho que uma das únicas cidades no mundo onde a gente tem serra, onde dá geada, então onde tem uma cultura lindíssima, e tem o mar também, tem um acesso ao mar com a Baía da Ubitonga, e então tem uma cultura pesqueira, e nesse projeto Joinville de Serra e Mar eu busco investigar tanto a serra quanto o mar de Joinville, esses dois extremos. E aí depois alguns outros projetos, como a agrocultura, onde eu trabalho uma investigação sobre a agricultura familiar aqui em Joinville, que apesar de ser uma cidade fortemente industrial, ainda tem uma ligação bastante grande com a agricultura. E, enfim, só para mostrar um pouquinho dos meus campos de atuação. Esses projetos culturais, geralmente eles viram exposições, então já são algumas exposições no Museu de Arte de Joinville, no SIC em Florianópolis, também já se transformaram em livros. E aqui você deve estar pensando assim, tá, mas o cara faz de tudo. O cara atira para tudo quanto é lado. Eu sei, eu até digo isso porque eu sei que é o pensamento hoje de muitos fotógrafos, que você tem que se especializar numa área e tem que ser o melhor daquela área. Enfim, eu nunca consegui pensar dessa forma, não teve jeito. Eu curto demais a fotografia de uma maneira geral, então, para mim, o fotografar está muito em realmente amar essa ideia da fotografia e conhecer profundamente o potencial da fotografia. Então, o meu aperfeiçoamento está ligado tanto à parte conceitual da fotografia, explorar todas essas potencialidades da fotografia, além de uma área específica, ou de um rótulo específico da fotografia, e eu penso que eu tenho que aperfeiçoar a minha linguagem, eu tenho que ter uma linguagem própria.
E a partir do momento que eu tenho essa linguagem, que as pessoas conseguem perceber essa linguagem na minha fotografia, não importa se eu sou chamado para fazer uma fotografia de moda, um ensaio de família, se eu uso dessa fotografia para fazer as investigações culturais, se essa fotografia agrada quem tem interesse por ela, e né, se tem clientes que me chamam por conta dessa linguagem específica, e se o trabalho está ao meu alcance, se eu percebo que é algo que realmente está ao meu alcance, se é interessante para mim fotografar, eu não vejo por que dizer não, né? Eu acho que a ideia de rotular a fotografia, para mim, pelo menos, ela não fecha. E eu digo isso porque isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje sobre, né, a fotografia sendo utilizada para fotografar causas, para mostrar essas narrativas, né, de uma causa, de um instituto, de uma ONG, enfim, né, essa ideia de extrapolar os limites, né, que alguns rótulos impõem à fotografia e se permitir explorar a fotografia de uma maneira mais geral em novos campos, vamos dizer assim. Então, eu digo sempre que se rola essa afinidade, né, entre quem viu a minha fotografia e se rola afinidade não só com a fotografia, mas rola afinidade comigo, fotógrafo, né, isso é uma coisa muito importante, muita gente esquece, muitos clientes e fotógrafos esquecem disso, que não é só gostar da foto, mas ter afinidade com o profissional, né, com o fotógrafo, com a fotógrafa. Isso é muito importante, que às vezes você curte a foto, mas não rola aquela afinidade com o profissional, então não vai rolar um resultado como você está esperando. Então é muito importante ter essa afinidade, né? Seja, de novo, numa fotografia de casamento, num ensaio fotográfico, numa fotografia de retrato, seja numa expedição com uma ONG, como eu vou falar aqui hoje, a afinidade com o profissional, né, com o fotógrafo, é fundamental. Então, enfim, vamos falar, né, do tema, né, do principal tema dessa minha fala, que é essa fotografia sendo utilizada para apresentar de uma maneira exponencial novas culturas, novas narrativas e causas sociais, né, institutos, ONGs, projetos sociais, enfim, né, a fotografia sendo usada para apresentar esses projetos, essas causas de maneira exponencial e a partir disso aumentar o alcance desses projetos, dessas causas. Acho que isso é uma coisa incrível que a gente tem nas mãos, a fotografia, né, como essa ferramenta para levar para qualquer canto do mundo uma ação que às vezes está acontecendo em uma cidadezinha pequena do interior, aí perto da tua casa, né? Enfim, acho que a fotografia tem esse potencial e a gente, depois que a gente começa a publicar, que a gente usa da fotografia para apresentar, a gente perde o limite de onde que ela pode chegar. E eu vou até trazer alguns exemplos relacionados a isso, né? Essa questão da fotografia indo muito, muito longe. Então, eu vou falar especificamente, né, de uma experiência pessoal, que é a minha experiência com a Almunga. A Almunga, o Instituto Almunga, né, ele é um instituto que trabalha pela educação, pela capacitação, pela formação, trabalha com a formação de professores em lugares bastante distantes, lugares onde que poucos chegam, né, lugares realmente de difícil acesso. Então, hoje a gente tem projeto tanto no sertão, quanto na Amazônia, lá no interior da Amazônia, divisa com o Peru, também tem projetos na África e estão vindo alguns novos projetos aí também. Lá em 2014, o Roberto Pascoal, que é ele que pensou a Almunga, né, esse projeto é filho dele, então ele me chamou para tomar um café para apresentar a Almunga, né, ele conheceu o meu trabalho a partir de um colega dele que eu fiz algumas fotos da família desse colega dele e ele me convidou para tomar um café para conhecer um pouco mais do meu trabalho, me conhecer, né, isso é muito importante, não é só o trabalho, mas é conhecer o profissional e apresentar a Almunga, apresentar o propósito da Almunga e falar do que eles estavam precisando, né, em relação à fotografia. Então
Na época, a equipe da Munga era bem reduzida, contava principalmente só com voluntários, quase todos eram voluntários, né? E o Roberto fazia quase que tudo. Inclusive ele tinha uma câmera fotográfica que ele também levava para as viagens da Munga, mas acabava que não sobrava tempo para ele fotografar. E era preciso ter um fotógrafo acompanhando os projetos para apresentar, tanto para quem já apoiava o Munga, para ver o resultado desse apoio, quanto para captar novos apoiadores, novos doadores, né? Então, de cara, eu me encantei com o projeto, com o propósito do Munga, e me encantei também com a possibilidade de conhecer o Sertão. Na época, o convite foi especificamente para acompanhar o projeto Escolas do Sertão, da Munga. Então, já me encantou essa possibilidade de, além de fazer parte desse projeto, de fazer parte, de acompanhar de perto as capacitações para os professores, conhecer essas novas culturas, conhecer também esse local, esses lugares onde que a Munga atua. Então, em 2015 eu fiz a primeira viagem com a Munga, indo até o Sertão. Acho que foram 9 dias de expedição, atuando em 2 cidades lá do interior do Piauí, além de acho que mais uns 2 dias de estrada, alguns perrengues pela estrada, quando a gente faz esses projetos assim, onde que a gente conta muito com recursos de doação, muitos apoios, empréstimo de carro, enfim, sempre aparecem alguns perrengues, mas o bacana é isso, é estar disposto a estar na estrada, independente do que acontecer, e estar disposto a ter ser no meio de tantas pessoas, tantos profissionais que estão lá apoiando, ajudando, professores que foram daqui para dar capacitação e tantos outros profissionais, é estar ali também para não só fotografar, mas ser alguém que vai também ajudar a não deixar a autoestima cair no meio dos perrengues. E, claro, os perrengues é o de menos. Assim, a gente fala dos perrengues, mas não é o grande foco. Acho que o grande foco está na alegria, nos sorrisos que a gente vê, nas lágrimas de alegria, nos abraços, Isso é que é a grande, acho que é o grande valor de estar participando de um projeto como esse. Então, mas enfim, tem que estar disposto, a tudo o que acontece no caminho. E o legal é isso, o legal é acompanhar os projetos, acompanhar fotografando, acompanhar como pessoa também, estando ali disposto às vezes a bater um papo com alguém que vem conversar, seja alguém lá da cidade, algum outro profissional, trocar algumas ideias, tentar contribuir para aperfeiçoar o projeto, para dar as opiniões sobre o que foi bacana, o que pode melhorar. Então, está disposto não só como... Às vezes, está disposto a carregar caixas, a carregar, enfim, de tudo um pouco. Então, quando a gente participa desse tipo de projeto, como fotógrafo, claro, o foco está na fotografia, mas a gente também tem que estar aberto ao que aparecer no caminho. E é muito bacana, porque a gente acaba conhecendo pessoas incríveis, tanto nas cidades que a gente visita, as pessoas, os professores, as crianças, os pais dos alunos que são atendidos pela Munga. Então, algumas narrativas fantásticas, assim como as pessoas que fazem parte da Munga também, que às vezes participam de apenas uma oficina, de uma capacitação específica, que a gente só tem a oportunidade de viajar com elas uma vez, mas são pessoas maravilhosas que também têm muito conhecimento para compartilhar e que a gente acaba também recebendo parte desse conhecimento. Então, essa experiência, essa troca é incrível. Então, quando a gente voltou dessa primeira expedição, lá em 2015, o Roberto, a gente marcou um outro café, aí sim, para saber, e aí, como é que foi a primeira viagem, quais são as percepções, aguenta a outra, e tô aí, até hoje, participando da Munga, viajando tanto para o Sertão, quanto para a Amazônia também. A gente iniciou um novo projeto na Amazônia, como eu falei, lá na divisa com o Peru, bem lá no interior, e na expectativa de novos projetos aí que estão por vir, também projetos em cidades bastante isoladas do Brasil, que esse é um dos propósitos da Munga, realmente é chegar
em lugares onde que poucos projetos sociais chegam, né? A gente sabe como é difícil o acesso a essas cidades, mas esse não é um empecilho para o Munga ir até lá. E então, falando um pouco, né, trazendo essa apresentação do que é o Munga, né, o Munga, só para a gente fechar, ela foca na capacitação de professores, então pensando em mostrar novas formas, né, não novas formas, mas mostrar possibilidades de ampliar, né, o conhecimento dos professores, as dinâmicas em sala de aula, sempre com o cuidado para não ser um estrangeiro que chega querendo implementar uma nova cultura, mas sim, um dos grandes propósitos é conhecer a cultura da cidade, conhecer o lugar onde que o projeto vai acontecer, por isso que nesses novos projetos que estão acontecendo e que vão acontecer, uma das principais preocupações é, antes de ir com uma equipe de profissionais para fazer a capacitação, é ir conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer a cultura, para que a gente possa aproveitar o máximo dessa cultura e a partir dessa cultura, dessas pessoas, desses personagens, né, fazer o melhor pela educação desse local. Então é muito bacana chegar nessas cidades e conhecer uma das primeiras, né, professoras, ou das professoras mais antigas, que trazem, né, metodologias de ensino, né, muito sábias, né, usando os poucos recursos que a gente tem disponível nesses locais. É muito bacana conhecer as narrativas daquele senhorzinho que mora lá no interior, que, né, criou uma família incrível, que às vezes sem uma educação escolar, né, soube dar uma educação incrivelmente absurda para a família inteira, que hoje são professores, que, enfim, é muito bacana conhecer essas narrativas, conhecer tradições da cidade que às vezes a gente não faz nem ideia que acontecem, que existem, e que como eu comentei, né, são, lá no começo, são pouco exploradas, são pouco evidenciadas. Então o legal de estar acompanhando os projetos da Munga é não só fotografar os projetos da Munga, mas fotografar essas culturas também, evidenciar esses fatores culturais. E uma coisa que é legal também, quando a gente fotografa um projeto social, essa fotografia tem um valor que não tem como ser mensurado, não tem como ser medido de forma financeira, vamos dizer assim. Ela só é medida através dos abraços, dos sorrisos, das lágrimas de alegria que a gente acaba fotografando, acaba clicando. E isso é com certeza o principal valor, né? Então a gente precisa também aprender a mensurar o valor da fotografia de uma maneira diferente, né? A gente está habituado a tanto um pensamento, acho cada vez mais forte assim, do valor do preço da fotografia, quanto que eu cobro, tem que ganhar dinheiro, mas quando você se dispõe a pensar a fotografia de uma maneira mais social, de uma maneira mais humanitária, os valores são outros, né? E essa é uma grande questão, né? Com certeza aqui não é o lugar de lucrar, né? A fotografia social, a fotografia humanitária não é o lugar de lucrar, né? Sem dúvida esse é um grande ponto que a gente precisa já, né, deixar bem nítido assim. E o grande prazer de acompanhar projetos como esse é pensar na fotografia como que ela pode ampliar o potencial do projeto, né, do que você está fotografando, da narrativa que você está apresentando, né, seja um projeto social, seja às vezes a história de uma pessoa que precisa de um apoio, que precisa ser apresentada melhor para a sociedade, para ela receber um maior apoio, enfim, essa que é a grande questão. Acho que esse potencial que a fotografia tem de mostrar para o mundo inteiro, né? A gente perde, como eu comentei já, a gente não tem limites de onde essa fotografia pode chegar, então a gente faz o clique, faz a captura, a gente compartilha essas imagens, né? A ONG que a gente está fotografando, o Instituto compartilha essas imagens e a gente não faz ideia de onde elas podem chegar. E essa, sem dúvida, é a maior recompensa de fotografar para um
um projeto social, é ver o alcance, é ver esse projeto sendo potencializado, é ver o projeto crescendo, né, e sabendo que a tua fotografia faz parte daquilo ali, daquele crescimento, até também por conta da fotografia, né, porque através da fotografia, ou a fotografia sendo usada para ampliar esse alcance, para ampliar, né, mostrar para mais pessoas o que o Instituto está fazendo, o que esse projeto social está fazendo, mais pessoas vão se interessar por apoiar, por fazer parte, e isso tudo acaba acarretando em mais pessoas atendidas pelo projeto, né, em novas pessoas atendidas pelo projeto, ou a manutenção do atendimento àquelas pessoas que já estão sendo atendidas. Então acho que esse é um grande valor de fazer parte de um projeto social, de usar a fotografia, né, dessa maneira mais social. E lembra lá no começo, quando eu falei que, né, sobre esse potencial da fotografia em apresentar novas culturas, novas narrativas, algo que inclusive foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Então, se a gente pensar a fotografia como esse novo vetor, essa bússola para conhecer novas culturas, novas histórias, narrativas, novos projetos, enfim, se a gente pensar na fotografia como essa maneira de apresentar essas narrativas, isso vai desde de apresentar a narrativa de um retrato, apresentar a narrativa de uma pessoa através de um retrato, né? Uma das coisas que eu tenho como propósito se eu vou fazer um retrato, eu preciso conhecer a pessoa que eu estou fotografando. Não é só se preocupar com a luz, com a pose, com a direção. É se preocupar com a história dessa pessoa, o que ela quer transmitir através dessa fotografia. Seja um retrato mais, vamos dizer assim, para um perfil mais profissional, seja para um ensaio mais pessoal mesmo, sempre existe um propósito por trás de cada fotografia. Sempre existe uma narrativa que deve ser apresentada em cada fotografia. Então, qual narrativa que eu estou transmitindo? Então, isso desde um retrato até, se você vai fotografar, sei lá, paisagem, você vai fazer foto de casamento, conhecer a história. Compreender a narrativa que você quer transmitir é fundamental. E quando a gente traz isso para uma ONG, para um instituto, para um projeto social, é a mesma questão. É a mesma ideia, assim. Que narrativa que eu vou transmitir? Que história que eu vou contar, né? O que eu quero apresentar. Quando a gente sai, por exemplo, quando eu vou pro sertão, nossa, é muita coisa, ou lá pra Amazônia, é muita coisa nova, às vezes, que aparece na minha frente. Então eu preciso ter um foco, uma das coisas que eu acho incrível na Umunga, por exemplo, é a ideia de não inferiorizar as pessoas. A gente sabe que algumas pessoas passam, né, ter uma vida mais sofrida, algumas, né, mais próximo, né, da miséria, às vezes, financeira, enfim, mas não é porque ela é muito humilde, financeiramente falando, que ela não tem coisas grandiosas para apresentar, uma narrativa grandiosa para apresentar, às vezes, de vida, uma história de família, enfim. Então, na Umunga, a gente nunca apresenta as pessoas com a intenção de gerar pena, né? De gerar aquela ideia, coitado. Não. A gente apresenta sempre com aquela ideia de mostrar o melhor lado. Aquele lado que vai te inspirar, aquele lado que vai fazer você olhar para aquela história, para aquela narrativa e falar, puxa vida, olha isso, olha que incrível, olha que superação, olha que história de vida fantástica, como que a pessoa, né, tem uma alegria de viver, que às vezes eu aqui com tantos recursos, né, não tenho, né, às vezes eu reclamo de tanta coisa, né, tenho uma vida aqui com vários, né, às vezes nem me esbanjo tanto recurso financeiro, mas pelo menos tenho muita coisa para viver, tenho o básico, tenho enfim, e reclamo de tanta coisa, e lá a pessoa, olha só, quanta coisa incrível, quanta alegria no viver. Então essa é uma das principais características. Então o foco é esse, é mostrar as narrativas, é mostrar as oficinas que acontecem com os professores, é mostrar também um pouco da rotina dos alunos, né, o trajeto que eles fazem até a escola, a rotina na sala de aula. Então a gente tem um foco.
a gente cria uma narrativa para apresentar para as pessoas que apoiam a Almunga e para as pessoas que podem vir a apoiar a Almunga. E o foco está aí, tá em mostrar o lado bom, mesmo lá distante, num lugar distante, isolado do Brasil, existe sim um lado bom, existe muito lado bom. Acho que essa que é a grande questão, assim, deixar de lado um pouco aquela narrativa de coitadinho, de sofrido, para mostrar as histórias mais inspiradoras que a gente tem dos professores, dos alunos, da comunidade em geral nesses lugares. E tendo essa percepção de como a fotografia pode apresentar uma narrativa, pode levar essa narrativa, essa causa para novas pessoas, para potencializar cada vez mais o projeto, um exemplo bem prático, teria várias histórias aqui para apresentar, mas a gente tem um tempo limitado aqui, né, também para não cansar você que está aí do outro lado, então eu lembrei de um exemplo que acho que talvez o mais exponencial, assim, para falar de alcance da fotografia. Um tempo atrás, não lembro exatamente quando isso aconteceu, que ano que isso aconteceu, mas um tempo atrás uma repórter do programa Profissão Repórter da Rede Globo entrou em contato comigo através do Instagram. Ela viu uma foto minha, fazendo uma busca ali por hashtags, ela viu uma foto minha lá do Sertão, do projeto Escolas do Sertão, da Almunga, e ela veio perguntar, queria saber um pouco mais sobre essa foto, né, saber onde que ela tinha sido feita, o que era esse projeto, que estava ali na legenda da foto, e até desconfiei um pouquinho no começo, assim, tipo, né, aquela coisa assim, tipo, quando o negócio é demais a gente dá aquele, será? Então depois de pesquisar e verificar que realmente ela era uma repórter, profissão repórter, eu comecei a conversar um pouco mais com ela, apresentar o projeto, falar da Almunga, e ela se interessou bastante. Passei o contato do Roberto, né, que é a pessoa que, o idealizador da Almunga, né, ninguém melhor que ele para apresentar melhor o projeto, então passei o contato dele, ela continuou a conversa com o Roberto, e o resultado disso foi que em 2019, essa repórter, a Nath, e o Michael Mota, cinegrafista, os dois estavam lá no Sertão com a gente, né, numa das expedições da Almunga, fazendo uma matéria, né, para o programa Profissão Repórter. E assim, esse é um exemplo que mostra que essa fotografia, uma das fotografias, né, uma delas, a gente não tem nem como mensurar o alcance dela, não tem como saber até onde chegou, porque não foi só a foto, foi o resultado da visualização dessa foto que gerou uma produção de uma matéria para um programa a nível nacional, de apresentação a nível nacional, e enfim, então acho que esse exemplo é um exemplo que mostra bem, resume bem essa ideia de como a fotografia pode realmente ampliar essas narrativas, ampliar o potencial dessas narrativas, pode levar muito longe essas histórias, né, e no caso aqui falando especificamente de uma causa social, né, e aí eu pergunto assim, né, pra gente já se encaminhando pro final, né, se você já pensou como que você pode impactar positivamente, às vezes não é nem um projeto assim a nível nacional, mas aí, perto da tua casa, né, na vizinhança, né, será que não tem alguém, um projeto, uma ONG que precisa de um fotógrafo que pode ampliar o alcance desse projeto? Às vezes não é nem um projeto, às vezes é uma família que tem uma história legal, que às vezes precisa de um apoio, que às vezes tem uma história inspiradora, que pode inspirar novas pessoas, né? Então usar dessa família para fazer um projeto fotográfico, para, né, mostrar essa história e inspirar novas pessoas a fazerem coisas tão boas quanto essa família ou essa pessoa está fazendo. Às vezes, né, falando desse momento que a gente está vivendo aí de crise, a gente sabe que muita gente perdeu o emprego, que está passando por necessidades e que para se virar nesse momento está, sei lá, fazendo docinho, está fazendo salgadinho, artesanato, enfim, tantas coisas. Às vezes é usada a tua fotografia para fotografar esses produtos e potencializar o interesse, né, potencializar a venda desses produtos. Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer para inspirar novas pessoas,
né, para ajudar, né, outras pessoas, enfim. Enfim, esse era o tema da minha fala aqui no DigiPix Day. Confesso que tem muito mais coisa para falar, mas a gente fica, né, restrito por conta do tempo. Mas eu fico à disposição, se você quiser conversar um pouco mais. Eu tenho, né, as minhas redes sociais são todas @fotógrafo-Daniel, né, LinkedIn, Facebook, Instagram, né, enfim, todas essas, mas principalmente onde eu estou mais ativo é ali no Instagram. Então, se quiser conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais desse meu envolvimento com os projetos culturais, com o Almung, enfim, fica à vontade para chamar lá, ou se quiser falar um pouco mais sobre né, sobre o teu envolvimento, sobre a possibilidade de você se envolver com projetos, com causas, fica à vontade para me chamar lá, principalmente no Instagram, mas também se quiser chamar nas outras tranquilo, né, @fotógrafo-Daniel. E também se quiser conhecer um pouco mais da Almunga, né, conhecer e até quem sabe apoiar, né, a Almunga, o site é omunga.com, bem simples, omunga.com. E é isso, eu fico à disposição. Tem mais um detalhe também, recentemente eu lancei um canal no YouTube chamado Diálogos Fotográficos, onde eu discuto um pouco algumas questões mais conceituais relacionadas à fotografia. Então eu discuto um pouco mais questões, me apresento alguns filósofos, discuto um pouco mais da fotografia e o envolvimento dela no campo das artes, e questões mais sobre linguagem fotográfica, enfim, questões mais conceituais. Se você tiver interesse em conhecer, o nome do canal é Diálogos Fotográficos, só jogar ali na busca do YouTube, ou youtube.com/diálogos fotográficos. Também vai ser um prazer te acompanhar, né, ter você lá para a gente discutir um pouquinho mais sobre essas questões mais conceituais da fotografia. Das últimas semanas aí também o canal está um pouquinho parado por conta do nascimento aí do Francisco, do meu filho, mas em breve a gente vai retomar aí com os conteúdos. E é isso, espero que você tenha gostado, né? Espero que eu possa ter inspirado um pouco você, né, caso você ainda não atue com alguns projetos sociais, ou nunca tenha pensado em usar a fotografia com esse viés social, né, essa fotografia mais social, mais humanitária. Se você nunca pensou nesse viés, espero que eu possa ter inspirado um pouco você a olhar, né, para a fotografia e olhar no teu entorno para ver como que você pode linkar fotografia e esse lado mais humanitário, né, essa ajuda a quem está aí por perto, enfim. É isso. Um grande abraço e até mais.